Boa noite a todos e a todas. Para ingresso à plataforma virtual, cada participante deverá colocar o seu nome completo no usuário, pois a emissão do certificado será baseada nessa informação. Fica sob a responsabilidade do participante a alteração solicitada, sendo vetada a reemissão de certificados com nomes declarados como errados ou incompletos. Perguntas poderão ser dirigidas aos nossos painelistas através do chat. Neste momento, senhoras e senhores, daremos início a este webinar. A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de recebê-los para o terceiro dia do seminário LGPD na Saúde Digital, com o tema Plataformas de Saúde Digital sob o contexto da LGPD, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de ação solidária. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Ana Luza Bolivar, advogada e doutora e mestre em Direito pela USP. Doutora, uma boa noite, a palavra é sua. Muito boa noite a todas e a todos. Muito obrigada primeiramente aos nossos ouvintes, participantes que se inscreveram nesse evento tão importante que tem como inspiração a obra LGPD na Saúde Digital, que já está na pré-venda da editora Revista dos Tribunais, que inspirou esse evento de tanta relevância. Estamos no terceiro dia de evento, uma maratona muito importante, muito importantes, muito técnicos e pendentes de regulamentação apropriada por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No primeiro dia, abordamos questões regulatórias ou as lacunas regulatórias da própria saúde digital e também falamos sobre o que é saúde digital e as novas ferramentas tecnológicas num contexto pós-pandemia que viabilizam a continuidade da assistência do paciente e em seu benefício e o seu tratamento num momento em que precisamos ficar em isolamento social. No segundo dia, ontem tratamos sobre a aplicação da LGPD em áreas específicas da saúde, na saúde, no contexto da saúde digital. E hoje eu estou muito animada, porque é um tema que eu fiz questão de fazer essa mediação, né, em que nós vamos tratar sobre as plataformas, de aplicativos, são temas muito técnicos, e para isso nós chamamos os autores do livro que abordaram esses temas específicos, e também temos uma participante especial, querida Marina, também, que aqui nos acompanha, mas antes eu vou fazer uma apresentação, vamos começar pela Renata Rothbard. Renata Rothbard, ela é mestre em saúde pública, ela é doutoranda em saúde pública, ela tem um vasto currículo, uma super advogada com uma atuação brilhante em life science, auxilia várias health techs, várias empresas nesse assunto tão específico em direito sanitário, que escreveu um artigo muito importante que hoje é um assunto de muita relevância, que são a regulação do software. Né? Então, Renata, temos agora bombástica uma resolução nova que regulamenta o software médico. O que está acontecendo na área, quais são os problemas principais e quais são os impactos na área da saúde digital dessa nova RDC? Conta um pouco para a gente, você tem 15 minutos. E depois nós vamos partir para o final para os debates. Eu quero começar dizendo que 15 minutos é muito pouco,
mas que eu vou dar o meu melhor aqui para falar em 15 minutos, porque acho que esse tema realmente é bem relevante. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a Ana Lusa, que foi muito gentil aí na apresentação, mas que é, acho que um monstro, e não é à toa que está mediando essa mesa aqui, porque acho que é realmente a autoridade nesse assunto, quando a gente fala de LGPD em saúde. Queria cumprimentar a Marina, o André e o Alexandre, que estão aqui. A gente está praticamente em família, porque todo mundo que já se conhece há muito tempo, que já está nessa estrada aí de falar de saúde, de pesquisar a saúde há muito tempo, então acho que vai ser um bate-papo super legal que a gente vai ter aqui hoje. Vou passar direto para o tema, né, do capítulo que eu escrevi. A minha ideia de escrever esse capítulo, ela veio muito da minha atuação profissional, sem dúvida nenhuma, porque a gente viu, né, aí na atuação do escritório um grande número de empresas, tanto empresas que já eram líderes do setor, empresas de tecnologia, health techs, que estavam começando a desenvolver soluções com uma complexidade cada vez maior e com um impacto cada vez maior na assistência à saúde dos pacientes. E isso faz com que esse tipo de plataforma, seja um aplicativo, um sistema, ou, enfim, outras formas de você ter um sistema online, que tem um impacto muito grande do ponto de vista regulatório, porque esse tipo de software, a gente considera isso como sendo um produto para a saúde, né? E como regra geral, os produtos que a gente utiliza no contexto de assistência à saúde, seja medicamentos, cosméticos, produtos, dispositivos médicos em geral, eles são regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil, embora outras agências regulem esse tema de uma forma semelhante ainda em outros países, como é o caso do FDA, na Europa a gente tem autoridades certificadoras de dispositivos médicos, e dentro desse conceito grande de produtos para a saúde, a gente encaixa os sistemas que são utilizados para uma finalidade de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e ou anticoncepção. Se a gente tem um sistema que atende uma ou mais dessas funcionalidades, isso é considerado, para fins de regulação de Anvisa, o que a gente chama de um software médico, software como dispositivo médico, ou software as a medical device, ou a sigla que é utilizada internacionalmente é o SAMD, né? Então, como eu disse, eu acho que isso faz parte de uma evolução do setor. Quanto mais a gente digitaliza a jornada do paciente, quanto mais digital se torna a saúde, maior vai ser a adesão e a importância que esse tipo de aplicativo, de plataforma, vai ter no dia a dia dos pacientes e dos profissionais de saúde, né, que atuam diretamente com o paciente. Acho que, no fim do dia, a Anvisa fez um levantamento, fez uma avaliação de impacto regulatório bastante extensa a respeito desse assunto, de uma forma geral, né? Acho que como que a gente pode colocar aqui um contexto dessa norma? Esse tipo de software já é regulado pela Anvisa, com base numa regulação de 2001, que é a RDC 185 de 2001, que é uma regulação super antiga, inclusive que foi baseada numa regulação europeia, que se não me engano é de 1997 ou 98, então que claramente não foi elaborada para considerar o nível de inovação e de sofisticação das tecnologias que a gente tem hoje. E ao longo desse período, mais recentemente, nos últimos 6, 7 anos, a Anvisa percebeu que essa regulação de 2001 ela não estava adaptada para a realidade dos softwares médicos, né? Seja porque são produtos intangíveis, né? Não é aquele produto que você tem que fazer um desembaraço sanitário no momento da importação, porque mudou o perfil do fabricante. Antes, né, era efetivamente um fabricante de dispositivos médicos que tinha uma linha de produção, que tinha, né, todo o conhecimento de boas práticas e assim por diante, e agora a gente tem um perfil super diverso de fabricante, pode ser uma Big Tech, pode ser uma Health Tech que está começando agora, pode ser o próprio hospital que está desenvolvendo uma solução interna, ou pode ser mesmo um fabricante tradicional, né, de dispositivos médicos. A gente tinha ali claramente alguns requisitos que não se aplicavam a esse tipo de produto, como a questão de rotulagem, instruções de uso, que teria que estar impresso, daí não tem como você imprimir e colocar isso num software que é distribuído online. Então, a Anvisa fez aí nos últimos 5 anos uma avaliação de impacto regulatório a respeito desse tema, comparando regulações internacionais
de FDA, Canadá, Austrália e outros países, assim como o IMDRF, que é o International Medical Device Regulators Forum, que é um fórum internacional que congrega, digamos assim, as principais agências sanitárias do mundo, e que tem ali desenvolvido documentos que servem como sugestões de regulação para esse tema de software, e fizeram algumas consultas públicas, algumas consultas dirigidas a respeito do tema. Acho que ninguém tinha muita expectativa de ver essa regulação aprovada na primeira metade desse ano, porque acho que no ano passado houve aí uma movimentação grande, acho que muita gente participou da consulta pública e muitas contribuições foram feitas à minuta de consulta pública, então as pessoas imaginavam que fosse demorar um pouco mais e que a Anvisa até tivesse enfrentando outras prioridades mais urgentes lá por conta da pandemia, mas o fato é que, de uma forma, para mim, surpreendente, acabou aprovando essa nova regra, que é a RDC 657 de 2022, então estabelece um regulamento específico para softwares médicos, que, de novo, não significa que é qualquer software que você utiliza num contexto de saúde, mas sim aquele software que, por si só, né, tem uma atuação direta em ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e ou anticoncepção. Se eu tenho, por exemplo, um software que faz o cálculo de dosagem de um medicamento que o paciente precisa ingerir, ou se ele monitora ali os sinais vitais daquele paciente e indica se tem alguma coisa que está fora do normal, como foi o caso do próprio Apple Watch, né? O Apple Watch, uma das últimas versões, veio ali com uma funcionalidade de você fazer eletrocardiograma. Essa funcionalidade, especificamente, teve que ser regularizada perante a Anvisa por ser considerado um software médico, né? Um software que faz triagem de sintomas, por exemplo, também pode ser considerado um software médico. Softwares que fazem processamento, transmissão de dados, de imagens, também é um outro exemplo. Mas, de novo, sempre tendo esse tipo de funcionalidade. Então, muita gente pergunta, putz, um software de telemedicina, por exemplo, é sujeito à regulação de softwares médicos? Não necessariamente, porque se eu sou uma plataforma de interação e de comunicação entre o médico e o paciente, eu não estou agindo diretamente naqueles propósitos de assistência que eu mencionei. Agora, se a partir do momento que eu tenho ali naquela minha plataforma um prontuário eletrônico, com um algoritmo que começa a sugerir para o médico potenciais diagnósticos, potenciais linhas de tratamento, aí eu estou me aproximando dessa definição de software médico ou software as a medical device, o que significa dizer, de uma forma muito objetiva, que o desenvolvedor daquele produto precisa regularizá-lo perante a Anvisa antes da sua comercialização, né? E daí isso pode ser feito via um regime de notificação, se são produtos de baixo risco, né, classe 1, classe 2, ou um regime de registro para produtos de maior complexidade, de maior risco à saúde pública, à saúde individual. Como comentário geral, eu diria que na nossa experiência, os softwares acabam caindo na classe 1 e 2, o que é muito bom, porque é um processo bem mais ágil, bem mais rápido, bem mais barato para você regularizar um produto desse, mas já vi situações em que o software, por razões específicas, na visão da Anvisa, foi considerado um classe 3. Mas o fato é que alguns pontos importantes, né, que a gente precisa deixar claro aqui. Esse tema já era regulado, né, esses produtos já estavam sujeitos à regulação. O que mudou agora é que a gente tem uma regulação específica e que traz requisitos específicos, tanto em termos de documentação que precisa ser submetida para fins de obtenção da notificação ou do registro, instruções específicas de rotulagem, instruções de uso, as situações em que alguma alteração nesse algoritmo, nesse sistema, precisa ser notificado para a Anvisa, a necessidade de você ter uma declaração de conformidade com normas internacionais, como o ISO, específico para produtos para saúde, para, inclusive, softwares médicos tem um ISO específico. Esses são os principais pontos que mudaram. Então, acho que são pontos de aplicabilidade prática, né, e que influenciam diretamente no processo de regularização desse dispositivo, mas que não mudam, por exemplo, os principais conceitos, como o próprio conceito de software as a medical device, que é um negócio que era até meio esperado do setor,
porque todo mundo pergunta, tá, mas o que é prevenção? O que é diagnóstico, né? O que é tratamento? Todos esses são termos super amplos e que vão continuar sendo amplos mesmo, porque a regulação que veio, ela veio muito mais no sentido de colocar procedimentos do que novos conceitos. E para finalizar aqui, para não, acho que quantos minutos já deu? 10? Bom, vou terminar aqui rapidinho. Acho que para... Oi? Mais 2 minutinhos. Ah, tá bom. Eu acho que para falar aqui de impactos práticos, né, o quanto que isso impacta do ponto de vista de LGPD, sem dúvida, quanto maior o número de softwares que a gente tiver no mercado, maior vai ser a quantidade de dados que vai ser gerada a partir disso. E daí eu sempre falo que dentro de qualquer business de saúde vai ter sempre um business de dados de saúde, né, porque a quantidade de dados que vai ser gerada a partir dessas interações, ela vai ser cada vez maior. Então, a gente vai ter cada vez mais inteligência podendo ser extraída daquilo dali. E daí a gente precisa ter consciência de que isso tem que ser feito de acordo com aqueles requisitos que já estão estabelecidos na LGPD. Então, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, é se o software médico se encaixaria, poderia se aproveitar da base legal de tutela da saúde, né? Porque a tutela da saúde é o que você faz via um profissional de saúde, um estabelecimento de saúde ou uma autoridade sanitária. Tenho dúvidas se o fato de você ser um desenvolvedor de software médico que está sujeito a licenças específicas vai ser considerado um estabelecimento de saúde ou não, ou se é um estabelecimento de saúde tradicional, assistência, um hospital, uma clínica. Acho que tem ótimos argumentos para defender isso como sendo uma base legal a ser aproveitada por esse tipo de software. Acho que a gente vai enfrentar questões a respeito do compartilhamento desses dados, né, com os parceiros, com os profissionais, e o que vai ser considerado tutela, o que vai ser considerado o benefício para o paciente, né, se é um benefício que precisa ser direto ou indireto, se é um benefício financeiro, ou se é um benefício no tratamento. Acho que tudo isso vai gerar aí uma série de questionamentos nessa nova realidade e que vão atrair cada vez mais a atenção das autoridades, né? Agora, está muito claro que a Anvisa vai olhar para esse tipo de produto com muito mais cuidado e vai passar a fiscalizá-lo de uma forma muito mais intensa, tanto no pré-mercado quanto no pós-mercado. E por tabela, eu acho que isso vai gerar aí uma série de discussões em relação à forma com que os dados que transitam nesse tipo de software vai poder ser tratada. Inclusive, um dos pontos que a RDC nova trouxe é a necessidade de você ter mecanismos que garantam a cibersegurança do produto, né? Então, acho que a gente vai ter que avaliar isso versus o que a gente já tem de requisitos de infraestrutura tecnológica e de segurança de informação que a LGPD ou que regulamentações complementares da NPD vão trazer. Mas aqui eu estou jogando só a discórdia para a gente começar uma boa discussão. Acho que fiz um resumo rápido aqui dos principais pontos, e com isso acho que eu passo para o André, né, André? Passa para mim. Para a Ana. Obrigada, Aninha. Muito, muito interessante isso, Renata, porque nós vemos que eu acho que isso é um ponto bem de bastante relevância, porque muitas das health techs que desenvolvem esses softwares, elas precisam de determinada licença, caso seja classe 3, né, para poder obter o registro, né, tu que é especialista me corrige, mas não é uma licença que torna estabelecimento de saúde, para que ela tenha a natureza jurídica que poderia justificar uma tutela da saúde para uma dispensa do consentimento. Outro ponto que eu acho que é muito relevante da tua fala, e agora me veio na cabeça, não vou delongar muito, esse definir quem é operador, quem é o controlador, ou quem é co-controlador, e dependendo da linha do tempo do tratamento de dados desse paciente, vira operador, ou não é mais sequer agente de tratamento. Exato. Né? E a questão da cibersegurança, eu acho que é das integrações, né, com APIs, como integra esses softwares com outros estabelecimentos de saúde
para viabilizar o funcionamento desses softwares. Muito bacana. Eu, antes de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, eu só faço aqui um registro para os nossos ouvintes, que já chega mais de 200, que tem gente de Araraquara, Caconde, em São Paulo, fazendo o check-in aqui. Oi, pessoal, muito obrigada. Recebemos muitas perguntas e eu vou deixar para o final, né, as principais perguntas, para que os palestrantes possam se sentir à vontade de responder e comentar. Muito obrigada. Então, doutora Renata, passo agora a palavra para o nosso próximo palestrante, doutor querido, maravilhoso André. Como vou fazer que nem o Solano, que não soube fazer a minha apresentação, então eu tenho aqui não lembrou, embora eu saiba de cor, mas eu vou falar também. Advogado, pesquisador, doutorando, bacharel, especialista societário pela FGV, passo a palavra para o senhor, doutor. Muito obrigado, professora Ana Lusa. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar aqui meus colegas de mesa virtual e também os espectadores. Agradecer ao OAB pela organização do evento, também a própria professora Ana Lusa e o professor Fernando White, que não está aqui hoje, mas que foram os coordenadores da obra, que inspirou o evento e que eu tive a alegria aí de poder contribuir com o artigo. E a ideia aqui da minha fala, né? Aliás, eu estava me lembrando agora, Renata, que essa é a segunda vez que eu falei logo depois de você do evento, e é sempre ainda muito bem, difícil. Né? Não, eu falo ainda bem que eu falei antes, que daí ninguém lembra das besteiras que eu falei. Aí, então, assim, fica muito difícil para mim acompanhar, porque a fala da Renata é muito técnica, e ela entende muito desse assunto, trabalha com isso todos os dias, e a minha abordagem vai ser um pouquinho menos prática, menos técnica, porque realmente ela domina muito esse assunto. E a ideia, como eu disse, é falar um pouquinho com vocês sobre o artigo que eu pude contribuir para a obra, cujo capítulo é Governança Digital e Inteligência Artificial na Saúde, sob a perspectiva de LGPD, ou seja, a ideia aqui que eu fale um pouquinho mais sobre inteligência artificial e os impactos disso para uma forma de enxergar a inteligência artificial dentro da saúde e os impactos disso para essa questão da privacidade de dados. E com isso, bom, vamos direto ao assunto, porque também o tempo é curto, a gente gostaria de deixar um pouquinho de espaço para as perguntas de todos no final. Enfim, para a gente que está nessa estrada estudando um pouco esses assuntos da saúde digital há alguns anos, eu tenho percebido que a gente costumava falar das coisas um pouco olhando para o futuro, né? O que vai acontecer, qual vai ser o impacto dessa manipulação de dados e com bases tão extensas, e a velocidade de tratamento e a capacidade computacional está evoluindo, como vai ser no futuro. E hoje eu percebo que a gente já está falando mais do presente do que do futuro, porque muitas dessas transformações, né, que a inteligência artificial a gente imaginava que promoveria já estão acontecendo. Então, a ideia é que, por conta disso, evidentemente, esse assunto acaba ocupando mais a agenda acadêmica, a agenda política, e, portanto, a regulação disso acaba se tornando mais intensa e mais necessária, né? Isso porque, ao mesmo tempo em que nós sabemos que essa tecnologia ela pode trazer muitos benefícios para a coletividade, né? O desenvolvimento dessa tecnologia, inclusive, foi essencial no enfrentamento da pandemia, como tantas outras tecnologias, mas agora a questão da pandemia da Covid-19 mostrou que essa tecnologia pode ser muito bem utilizada. Por exemplo, só para citar alguns, foi utilizada para monitoramento de curvas de contágio, da perspectiva geográfica, e tentar conter o avanço da pandemia em locais onde, graças a essa tecnologia, a gente podia monitorar com mais facilidade, onde as contaminações estavam crescendo mais rapidamente. Essa tecnologia foi usada para fins de diagnóstico, na leitura automatizada
de exames de tomografia computadorizada, enfim, e muitos outros usos que a gente já pôde perceber que eram, vamos assim dizer, previstos, né, para que fossem implementados em prática alguns anos atrás e hoje já são uma realidade, embora não uma realidade que está usada em ampla escala e que já atingiu o seu pleno potencial. E, por outro lado, a gente sabe que existem alguns riscos e malefícios que precisam ser evitados, e é aí que entra a questão da regulação dessa tecnologia, e, enfim, ela pode ser usada para exponencializar a discriminação de pessoas, e particularmente na saúde, para, enfim, revelar involuntariamente condições de saúde de indivíduos que não queiram revelar essa circunstância. A nossa atual legislação, em parte, já endereça esse tipo de preocupação, evita que dados em saúde sejam revelados e usados, por exemplo, para discriminar pessoas para fins de cálculos de valores de plano de saúde, e assim por diante. Isso é algo que todos aqui que conhecem um pouco de LGPD já sabem, e também evitar que essa tecnologia seja usada basicamente para prejudicar grupos vulneráveis, para, enfim, promover monitoramento em larga escala das pessoas, e até esses sistemas horrorosos e autoritários de ranqueamento social, que eu acho que é algo que são completamente incompatíveis com os regimes democráticos e de direitos fundamentais que a gente busca preservar aqui no nosso país. Eu acho que isso é um objetivo de todos, espero, que são membros aqui da nossa ordem, né? E, enfim, diante disso, o que a gente vem percebendo é que esse tema está se tornando um tema prioritário nas agendas regulatórias e não por outra razão. Tanto os países como órgãos supranacionais já estão divulgando, editando, de fato, normas para regulamentar o uso dessas tecnologias e também diretrizes gerais, como a gente vem observando, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, embora, na minha percepção, de uma forma um pouco menos detalhada e mais modesta. E a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre, talvez, um pouco dessas novas perspectivas, né, que vêm surgindo, principalmente em âmbito internacional, e, ao final, de repente, discutir todo mundo coletivamente a partir desses, talvez, mínimos inputs que eu pretendo trazer, a partir que eu pude refletir também individualmente, a partir da leitura dessas normas, enfim, dessas novas diretrizes que vêm sendo divulgadas. E a gente percebe que, na perspectiva da governança, ela tem atuado sobre dois principais eixos, que é o de limitar, ou de pelo menos delimitar quais são os limites de atuação de algoritmos de inteligência artificial e também de disciplinar como que os agentes que estão envolvidos na cadeia de desenvolvimento e aplicação desses algoritmos devem proceder, ou seja, de fato, uma agenda de compliance, o que eu posso fazer e como eu posso fazer isso, certo? E eu acho que é muito relevante a gente, para entender essa nova regulação que vem sendo criada, entender alguns aspectos técnicos que justamente garantiram a essas novas tecnologias as funcionalidades que têm trazido maiores preocupações na perspectiva de regulação. Até porque a inteligência artificial, em sentido amplo, ela não é algo tão novo assim. Enfim, surgiu na década de 40, 50 do século passado, só que a grande questão é que algumas características técnicas que ela ganhou a partir da expansão, tanto do volume de dados que são coletados por milhões de usuários do planeta instantaneamente e processados numa velocidade muito rápida, a partir do aumento da capacidade computacional das máquinas que nós temos hoje, que estão gerando essas preocupações diferentes. Então, eu destaco aqui duas questões principais. A primeira delas é a questão da autonomia de aprendizagem, porque hoje, ou melhor dizendo, a inteligência artificial tradicional, ela era capaz de reconhecer padrões que eram previamente ensinados por um desenvolvedor. Ou seja, eu consigo treinar uma máquina para reconhecer um padrão que eu, desenvolvedor, ensino para ela. Ou seja, ela vê, eu ensino o que é o padrão e a máquina reconhece esse padrão. E a atual tecnologia, ela ganhou capacidade, maior autonomia de aprendizagem, no sentido de que ela, além de reconhecer padrões,
ela consegue aprender novos padrões e desenvolver novos padrões que, inclusive, são muitas vezes desconhecidos do próprio desenvolvedor da inteligência artificial, que é o que a gente chama de algoritmos black box, ou caixa preta, de modo que eu posso criar um algoritmo que consegue aprender a reconhecer padrões que eu mesmo não sabia que existiam, e eu posso criar, inclusive, uma cadeia infinita de criação e reconhecimento de novos padrões, até que, no limite, eu não consiga sequer rastrear como que essa tecnologia está reconhecendo padrões. Isso tem infinitas aplicações na saúde, por exemplo. Então, por exemplo, no meio diagnóstico, que é o segmento com que eu mais trabalho na minha prática profissional, normalmente um médico, um profissional da saúde, ao analisar um exame, ele consegue perceber sinais clínicos no exame de imagem, por exemplo, para diagnosticar uma doença. Por quê? Porque ele conhece o padrão do doente e o padrão do sadio, e a partir do contraste entre as imagens que ele avalia de um paciente doente e um sadio, ele sabe quem está doente e quem não está. E as máquinas conseguem, hoje, as máquinas que nós já temos disponíveis hoje, muitas delas conseguem identificar o doente do sadio, ou até prever um paciente que pode ficar doente no futuro a partir do contraste entre duas imagens e da identificação de padrões que, eventualmente, sequer a nossa medicina conhece. Então, isso é uma perspectiva revolucionária do ponto de vista da medicina diagnóstica, que tende a ser introduzida aos poucos na prática. E aí a gente tem esse problema da rastreabilidade. Ou seja, a partir do momento que o desenvolvedor e o usuário não sabem como a máquina está identificando, quais padrões a máquina está identificando e como ela chegou à conclusão de que esse padrão indica um determinado resultado, a gente não consegue mais controlar o que a máquina está decidindo. E isso pode gerar problemas, por exemplo, enfim, como eu disse, de discriminação, que é indesejável, e outros. Então, aí o segundo elemento que eu destaco é a questão da autonomia de atuação da inteligência artificial. E o que eu quero dizer com isso? Você pode aqui, não é algo estanque ou binário, mas você pode imaginar que, por exemplo, um algoritmo, ele tem a capacidade de sistematizar e fornecer informações, que seria um algoritmo relativamente simples, e coisas que nós já temos de forma plenamente acessível há muito tempo. Você pode imaginar um algoritmo um pouco mais sofisticado, que consegue, eventualmente, sugerir e propor proativamente condutas ou ações que um profissional da saúde poderia tomar, como, por exemplo, acho que não sei se a gente deve usar exemplos de empresas e tecnologias específicas aqui, mas eu vou dar só esse. O IBM Watson, que é uma ferramenta muito conhecida no meio da saúde, ele já é bastante usado, principalmente no exterior, para auxiliar profissionais de saúde a tomar determinadas decisões e a identificar determinados padrões em algumas circunstâncias específicas, inclusive para análise de exames de diagnóstico por imagem. E aí, por exemplo, para dar um exemplo também do que eu mencionei anteriormente, você pode ter uma base de dados na internet compilada, uma ferramenta simples de busca, como um Google, e que vai te dar um resultado sistematizado. E isso também é um algoritmo que determina esse resultado que o profissional pode usar para identificar ali alguma informação que ele procura. E aí a gente pode chegar no terceiro, vamos dizer, nível aqui de automação, que seria um algoritmo que é capaz de não apenas sugerir condutas, mas de efetivamente substituir um profissional de saúde na tomada de uma decisão e, eventualmente, até na execução de alguma medida. E aí você chega num nível de automação em que você, inclusive, você prescinde da presença de um profissional ou de um ser humano para supervisionar a conduta que a máquina está tomando, o que, inclusive, pode ter uma série de repercussões, né, do ponto de vista da responsabilidade civil, responsabilidade ética, de quem é a culpa se um paciente sofreu um dano por uma conduta que foi definida por um robô ou que foi executada por um robô. Hoje em dia, muitas cirurgias são realizadas praticamente integralmente por robôs. Isso, para quem não sabe, eventualmente, isso é uma realidade aqui no Brasil. Tem cirurgias que são praticamente integralmente feitas por robôs em várias especialidades da medicina, e isso já não é mais algo novo, como eu mencionei logo no início, 2 minutinhos, né?
já estou encaminhando para o final. Enfim, por que mencionar esses dois aspectos técnicos? Porque tanto a iniciativa de regulação europeia, quanto aqui os princípios de iniciativa regulatórias que nós temos no Brasil, elas procuram aplicar as ideias de subsidiariedade e proporcionalidade da regulação de acordo justamente com esses aspectos técnicos. Por quê? Porque a depender do grau de autonomia, de atuação e de aprendizagem de um algoritmo, você vai ter um potencial danoso maior ou menor. Então, a gente precisa estar atento a essas características técnicas para que a regulação possa incidir quando e se for mais necessário, a depender do grau de risco que existe à sociedade. E por que isso? Porque, como também eu mencionei logo no início, existe aqui um aparente conflito entre o desenvolvimento, né, dessas tecnologias, que podem trazer muitos benefícios, e também a proteção de direitos fundamentais. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de regular a tecnologia de modo que a gente estabeleça um equilíbrio entre essas duas questões que são, talvez, igualmente relevantes para a coletividade. Então, por exemplo, na regulação europeia, existe a ideia de classificar os algoritmos de acordo com o grau de risco que eles apresentam para a sociedade na perspectiva da finalidade de uso. Então, tem finalidades de uso que são consideradas inaceitáveis na regulação europeia, ou seja, é proibido criar, desenvolver ou utilizar um algoritmo para fins de monitoramento ostensivo e ranqueamento social. Isso está explicitamente na norma. Você tem outros que são considerados de risco elevado, e aqui eu já dou exemplo, inclusive, dos softwares médicos, que a doutora Renata mencionou logo antes da minha fala, e também, por exemplo, de softwares que são voltados para a regulação do acesso a serviços públicos por pacientes. Então, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o sistema CROSS. É possível imaginar que a gente desenvolva um algoritmo que ajude os médicos a fazer a triagem dos pacientes de acordo com o nível de emergência, a proximidade da vaga de internação que precisa, e aí esse tipo de software também é considerado de risco elevado, e segundo essa regulação, ou proposta de regulação europeia, estaria sujeito a uma análise específica, técnica, de inteligência artificial ex ante, para que ela pudesse ser introduzida no mercado. Enfim, a proposta brasileira é muito semelhante à europeia, como eu disse, com um pouco menos de detalhe técnico. Eu agradeço novamente, professora Ana Lúcia, pela oportunidade. Eu vou encerrar, porque eu sei que eu já excedi o meu tempo. Muito obrigado mais uma vez a todos os espectadores aí do evento. Eu fico à disposição para perguntas no final. Muito bom, doutor André. Impressionante, né, a riqueza, a importância da inteligência artificial para facilitar e muitas soluções técnicas médicas que sim, podem beneficiar sim o paciente. Acho que isso é importante, né, colocar que a inteligência artificial ela é bem-vinda, né, desde que os parâmetros não sejam de discriminação, seleção de risco, e a questão de não saber rastrear essas decisões automatizadas, né? Como corrigir, quem toma essas decisões. E isso acho que o professor Fernando no nosso primeiro dia, né? Que a inteligência artificial já tem os algoritmos já são já tem inteligência própria, né? Então isso é muito bacana. Aí me voltou para o parágrafo 5º do artigo 11, salvo engano, o parágrafo 5º do artigo 11 da LGPD, que trata justamente das práticas de seleção de risco, que devem ser vedadas no tratamento de dados pessoais sensíveis. Então, muito boa a abordagem, agradeço imensamente. E antes de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, faço aqui o registro que nós já estamos em quase 300 participantes no Brasil inteiro. Então, olha, aos ouvintes, pessoal, vamos lá, pessoal, e me perdoem se eu esqueci alguém. Tem gente de Araguari, Porto Ferreira, Jundiaí, Rio Claro, gente, Araguari, Minas Gerais, eu nunca tinha ouvido falar. Olha que eu sou de Santana do Livramento, do Rio Grande do Sul. Anápolis, Goiás, Rio Claro, Curitiba. Olha só, Renata, tem gente de Curitiba. Brasil inteiro. Curitiba! Muito bem! Mocó, representando.
Pessoal bacana, Mococa, gente, que bacana. Eu acho que isso é uma dos benefícios da pandemia, né? De viabilizar esse tipo de evento tão bacana no Brasil inteiro. Então, agora eu vou deixar para o final as perguntas, né? Vou passar a palavra para a doutora Marina. A Marina, ela é mestre pela FGV, não estou lendo aqui a colinha, né, e é doutoranda pela Faculdade de Direito da USP, no Departamento de Direito do Estado. Então, seja muito bem-vinda, Marina. A Marina vai comentar, conta um pouquinho para nós, Marina, porque eu falei isso no primeiro dia, da necessidade das plataformas que emitem documentos médicos eletrônicos, como elas foram necessárias para viabilizar que os estabelecimentos de saúde pudessem praticar a continuidade da assistência do paciente, a gestão da saúde do paciente, mas que também tem algumas vicissitudes, algumas particularidades, né? Nem todas, existe uma lacuna regulatória, existe ainda talvez uma lacuna em termos de fiscalização do Estado. Como é que a coisa está acontecendo? Quais são os teus pontos de atenção a partir da tua prática profissional, mas, sobretudo, a tua prática acadêmica? Seja bem-vinda, Marina, a palavra é tua. Obrigada pelo convite, Ana. Eu queria também cumprimentar os demais membros da mesa. Eu queria reforçar o quanto eu acho importante esse tipo de diálogo, em especial num setor como o nosso, que, assim como a Ana falou, estamos apenas começando a pensar em futuras legislações, a pensar em boas práticas regulatórias sobre esse assunto, enquanto os problemas já estão postos, né? Na mesa de todos nós aqui, está no cotidiano da nossa advocacia prática, está no cotidiano das decisões que as empresas precisam tomar, mas é o nosso dia a dia, né? Saúde digital é um assunto urgente, é um assunto de agora, não é um assunto de futuro. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês de como isso funciona na prática, sobre a perspectiva tanto acadêmica quanto do cotidiano das health techs, né? Em especial, eu estudo elaboração normativa em contextos de emergência em direito sanitário. Já era o meu tema de doutorado antes da pandemia, surgiu a pandemia e esse assunto se tornou ainda mais relevante, né, no cenário nacional, e mais difícil também, né, porque o que a gente chamava de emergência, de uma dispensa de AIR antes, agora é urgente, né. E aí, nesse contexto, quando a gente não tem uma legislação clara, né, quando a gente não sabe exatamente quais são os parâmetros, a gente faz o que estamos fazendo aqui, né? Ouvir especialistas, ouvir acadêmicos, ouvir pessoas que escrevem e que estudam sobre o assunto e que pensam em conjunto. E aí eu queria convidar vocês a pensar sobre essas preocupações, sobre 3 premissas principais, que são minhas premissas tanto de estudo quanto de atuação profissional, e convido vocês a sempre considerá-las quando esses problemas chegarem no cotidiano da atuação da advocacia, né? A primeira premissa, e eu vou me deixar falar um pouquinho mais sobre tecnologia, né, e quero ser bastante clara, qualquer coisa falamos depois. Dados de saúde são dados diferentes de qualquer outros dados, por várias razões, né? Primeira é a razão óbvia que estamos acostumados, são dados sensíveis, né? E a segunda é que são dados, por definição, em geral, interoperáveis, ou seja, quando uma plataforma de emissão de documentos digitais emite uma prescrição eletrônica, por exemplo, a ideia da prescrição eletrônica ou a ideia de um prontuário eletrônico não é nascer e morrer dentro da própria plataforma, né? Um paciente que recebe uma prescrição eletrônica, ele precisa usar aquela prescrição eletrônica para a finalidade a que ela foi emitida. Na prática, né, eu estou falando em termos jurídicos, mas o paciente tem uma receita para comprar remédio, né? Aquele dado ali de receita médica serve para ele ir na farmácia conseguir comprar o remédio. A farmácia recebeu a receita, ela vai precisar, se for um medicamento controlado, justificar a saída do medicamento controlado dentro do seu estabelecimento para vigilância sanitária, que, por sua vez, um conceito de rastreabilidade, por exemplo, que foi uma das coisas que o doutor André citou, eventualmente vai precisar informar a um segundo sistema da própria Anvisa, para dar baixa dentro daquele específico medicamento que foi prescrito para aquele paciente. Dentro desse
contexto entre dados de saúde, que por definição são interoperáveis e que por definição são muito diferentes de qualquer outros dados. Então, eu não falo aqui da compra sugerida, por exemplo, de uma camiseta. Eu falo aqui de uma prescrição médica, medicamentosa, que tem toda uma finalidade específica. A lógica por trás da emissão desse documento, o cuidado que temos que ter com a emissão desse documento, em termos de proteção à saúde, proteção tanto ao paciente, quanto ao médico que emitiu, quanto aos próprios contextos de vigilância sanitária, envolve outra lógica, né? Em que não necessariamente são as lógicas costumeiras de outras plataformas digitais. Tudo isso para dizer que plataformas de tecnologia em saúde são plataformas ímpares, e que, por hoje, no estado regulatório brasileiro, estão numa zona cinzenta da legislação, e a gente tem visto alguns movimentos de maior ou de menor regulação, como a própria Rê comentou sobre o de software médico, mas ainda existe muito espaço para que as próprias plataformas definam suas boas práticas, definam o quão alto pode ser o seu padrão de proteção, considerando a interoperabilidade como uma premissa, né? E aqui, falando sobre, e não vai dar tempo de eu citar, mas aqui pensando em interoperabilidade, inclusive com o próprio Estado para a formulação de políticas públicas, quando a gente fala da Rede Nacional de Dados em Saúde. Uma segunda premissa que sempre está no meu radar, pensando em tecnologia, é que a proteção de dados ela pode incentivar e não travar a inovação e a saúde digital. Quando a gente tem normas claras, que a gente espera que sejam emitidas pela própria Agência Nacional de Proteção de Dados, ou uma legislação específica sobre como essa regulação vai dar, de quem é de fato a competência para regulamentar uma plataforma eletrônica digital, há um incentivo, há um potencial incentivo às próprias plataformas. Isso porque segurança jurídica e segurança regulatória importam, né? Se eu estou investindo em tecnologia, se eu estou investindo em transparência para o meu usuário final, eu preciso que o Estado me dê garantias de que isso vai acontecer dentro do pré-estabelecido. Hoje a gente tem uma zona bastante cinzenta de regulação, como eu já disse, a gente ainda não sabe quem de fato vai colocar as palavras finais. A gente sabe que a NPD construiu uma agenda regulatória que, por hora, ainda não fala exatamente sobre saúde digital. A gente sabe que o Conselho Federal de Medicina emitiu recentemente uma resolução, que é a 2299, que fala sobre a relevância de se manter os dados sob a ótica da LGPD, mas também ainda não aprofunda várias das questões relacionadas à interoperabilidade. E a gente sabe também de algumas outras iniciativas relacionadas a boas práticas do próprio mercado. Uma legislação que seja um motor de incentivo para as plataformas é possível, e o próprio doutor André deu alguns princípios extremamente relevantes, né? A própria doutora Renata, quando a gente fala sobre uma participação, sobre consultas públicas, sobre diálogo com as plataformas, já impõe alguns caminhos possíveis, né? A questão é que essa legislação ela é levemente urgente, né? A gente precisa saber o que se espera das plataformas, o que se espera de um bom mapeamento de dados antes das sanções virem, né? Antes do próprio mercado se adaptar. E a terceira última premissa que está por trás de tudo que a gente tem conversado por aqui é que a proteção de dados protege o titular dos dados. E o titular de dados aqui, em geral, é claro que existem outras situações do próprio prescritor, por exemplo, mas o titular dos dados é o paciente. E existe uma mudança que foi abordado no primeiro livro da própria coordenado pela própria professora Ana Lusa, né, LGPD na saúde, e agora tenho certeza que está também em vários dos artigos que eu estou finalizando a leitura obrigatória para o meu time que está assistindo aí. Mas a ideia de proteção de dados é proteção ao paciente, né? A gente tinha, até muito tempo atrás, e ainda surge muito essa conversa de advogados mais tradicionais, o conceito do proprietário do dado de saúde, né? O conceito de quem é dono dos dados de saúde. O paciente é meu, né? Onde eu vou levar o meu paciente, né? E a lógica da LGPD é outra. Embora a gente não tenha uma legislação específica, essa já precisa ser uma premissa muito clara para quem trabalha com saúde digital. O paciente é o titular dos dados, no que se refere
à sua titularidade em relação à sua prescrição eletrônica, ao seu prontuário eletrônico, aos seus dados de saúde, e é dele a decisão final, e é a ele que todos os encarregados e todas as políticas devem ser dirigidas. A gente tem ainda no Brasil uma premissa de propriedade de dados que precisa ser desconstruída, e isso é urgente, e para isso a gente não tem mais nenhuma zona cinzenta considerando a legislação. Queria só, enfim, é isso que eu queria dizer, quero deixar bastante tempo para a gente conversar. Minha fala foi rápida e o meu objetivo maior é agradecer essa conversa, essa rede. Tenho aprendido muito ao longo de toda a semana e me colocar disponível para aprender. Estamos em um cenário de muita dificuldade do que fazemos ao certo, né? Do quanto responder, do como responder, e eventos como esse são primordiais para que a gente vá construindo, né, os caminhos jurídicos. Não sei se eu posso chamar de doutrina, Ana, mas acho que a gente já estabelece algumas premissas bastante relevantes de conhecimento técnico jurídico e que a gente espera que seja aplicado cada vez mais no cotidiano de quem trabalha hoje urgente com saúde digital. E eu não tenho certeza, e eu assim, não tenho dúvida que as próprias agências reguladoras vão ouvir nosso clamor e que a gente crie bons exemplos a serem levados em consideração pela Agência Nacional de Proteção de Dados, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela ANS, pela própria legislação. É isso, Ana, eu sou sempre bastante entusiasta. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Marina. Muito interessante a tua palavra, o teu ponto de vista, porque quando o paciente recebe uma prescrição eletrônica, né, ele quer um medicamento, ele precisa facilitar a vida dele, ele vai ali no balcão porque ele quer aquele medicamento, ele não tem noção, na maioria das vezes, sobre questões de dispensação eletrônica, né, o próprio tráfego que envolve esse ato de apresentar uma prescrição eletrônica no balcão, ou quando o medicamento é solicitado online mesmo, compartilhando aquela prescrição eletrônica, né, que contém o prontuário do paciente. E, portanto, é sagrado. A partir de uma prescrição eletrônica, é possível chegar-se a potenciais diagnósticos, né? Então, eu estou comprando metformina, então, opa, tem diabetes tipo 2, já existe uma rastreabilidade desse potencial diagnóstico que pode ser uma potencial discriminação. Então, de repente, o paciente não consegue um financiamento imobiliário, porque o banco entendeu, por algum algoritmo criado, que ele não vai honrar com a dívida porque ele tem diabetes, porque ele comprou na farmácia uma metformina. Então, eu acho que essa complexidade do ecossistema da saúde digital, que eu defendo que é um data galaxy, não um data lake, as luzes estão piscando, que causa talvez até um medo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma insegurança de ter que mexer no desespero e não vai conseguir sozinha. Precisa da ajuda do Ministério da Saúde, da Anvisa, né, das secretarias de saúde, do Conselho Nacional de Saúde, talvez da CONEP, para que possa interpretar essas lacunas da área da saúde, né? Então, e nos ajudar a como fazer a coisa bem feita. Então, muito obrigada pelo... Já temos aqui mais perguntas, eu voltando, que eu adoro apresentar. Então, vamos lá, pessoal. Só voltando aqui, tem gente de Brasília, Salvador, Santos. Agora a galera gostou que eu estou dizendo da onde são. Está todo mundo colocando aqui nas redes as cidades. Então, perdão se eu esqueci alguém. Tem Americana, nossa, Brasília, muito obrigada, Santos, Santa Cruz do Sul, finalmente, Taubaté. Ai, não posso perder muito tempo. Vamos lá. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre Elias, autor da obra. Pessoal, vocês estão colocando muito a cidade de vocês, mas não deixem de comprar online a obra LGPD na Saúde Digital, da editora Revista dos Tribunais. São 27 artigos técnicos sobre saúde digital.
Em nenhum momento aqui falar o que é dado pessoal, tá todo mundo já cansado de saber definição. É uma obra com 42 autores, que vai direto nos assuntos espinhosos, que visa justamente isso que a Marina falou, ajudar a regulamentar e ajudar a esclarecer o que é, a interpretar a NPD, a LGPD, nesse ramo da saúde digital. Alexandre Nemer Elias, eu não vou deixar de ler também, para não esquecer nada. É advogado desde 2005 na área do direito regulatório e sanitário, mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em direito processual pela PUC, e atualmente ele é membro do nosso CPDISA, Centro de Estudos e Pesquisa de Direito Sanitário, que eu acho que aqui todo mundo é do CPDISA, advogado, e inclusive o CPDISA é o apoiador do nosso evento. Eu trabalho em escritório, é docente pós-graduação em direito sanitário e direito regulatório. O Alexandre, ele escreveu um artigo muito interessante, que é o impacto da LGPD no rastreamento de dispositivos médicos, o momento de delimitar as responsabilidades. Alexandre, passa a palavra, tu tens 15 minutos para depois nós partirmos para os debates que são tão muito interessantes aqui, as perguntas do Brasil inteiro. Obrigada. Bom, obrigado, eu que agradeço, Nauza, muito obrigado por estar aqui, né? Quero agradecer todos aí, todos os ouvintes aí, todos os nossos, todas as pessoas que estão acompanhando esse programa, né, meus colegas aí, está sendo um desafio, né? Falar depois de todos, porque, né, muito bem detalhado, a parte tecnológica, que é um grande desafio, acho que hoje em dia, né? Eu quero até abordar um pouquinho essa parte histórica da Anvisa para colocar esse desafio nacional que nós temos aqui, né? Então, quero agradecer a Renata, o André, né? A Marina também, né? Que deu todos esses vários detalhes a respeito dos desafios digitais, né? E meu caminho na Anvisa começou desde o início da Anvisa, né? E eu venho acompanhando os desdobramentos e eu posso dizer para vocês que até para a Anvisa é um grande desafio toda essa questão, e algumas coisas até eles seguram, né? Às vezes a gente conhece, sabe, a estrutura, né, precária que tem o Estado nunca consegue estar à frente das inovações, ele sempre está correndo atrás, às vezes, lá na rabeira, né? E nessa parte tecnológica de saúde ainda mais, porque nós estamos falando de uma agência que é muito importante, fortalecida, né, tem um corpo técnico muito grande, mas, por exemplo, que a última vez que eu tive contato com a gerência de materiais, nós tínhamos 2, 3 técnicos trabalhando para fazer a aprovação de materiais médicos do país inteiro. Então, é uma questão meio complexa, e agora com esse novo desafio, que é o desafio do software. Nunca diminui o desafio, sempre aumentando, só que o corpo técnico nunca aumenta no mesmo passo, né? A parte da regulação, ela sempre foi desafiante, né? A ANS e a Anvisa sempre tiveram desafios muito grandes nessas questões, né? E a parte industrial, mais ainda, né? Eu lembro, em 2003, 2004, quando começou a parte de inspeção de certificação de boas práticas de fabricação, que é um tipo de autorização que as indústrias de materiais, produtos médicos, que estão englobadas a parte de software, precisam ter para, hoje em dia, para classe de risco 3 e 4 de produtos. Essas inspeções eram feitas e vários diretores de indústria chegavam para mim e falavam assim: eu vou ter que montar um galpão, outro galpão industrial para guardar documentos, né? Só para comprovar tudo que tem que ser feito aí em termos de rastreabilidade, da parte, né, de sistema, né, de segurança, e para comprovar, né, tudo que a Anvisa e todas as normas da Anvisa, que ainda hoje, né, algumas estão em vigor, era necessário ter desde aquela época, né? E hoje nós temos essa revolução tecnológica, que tudo pela nuvem, né? Existem agora a inteligência artificial, né, para ajudar isso. Então, está ajudando tanto a parte industrial quanto a Anvisa, mas, assim, os desafios continuam ainda complexos, porque nós estamos falando de um país como o Brasil, nós estamos falando de um país que necessariamente a maior parte do atendimento
de saúde é feito através de hospitais filantrópicos, né, Santa Casas, tudo, e que talvez essa revolução tecnológica, que é uma coisa ainda nebulosa para todo mundo, né, até na área da saúde, venha para ajudar, porque ao invés, talvez, né, futuramente, como o próprio André bem falou, a parte de imagem seja substituída por algum software, e isso daí esteja disponível para uma Santa Casa que não tem esse tipo de serviço, não tem esse tipo de atendimento. Então, talvez isso venha uma forma de democratização. Mas, do outro lado, nós temos o grande desafio da regulação, né? A questão da rastreabilidade é uma questão fundamental para a vigilância sanitária. Essa parte de regulação, na parte de rastreabilidade, na parte dessas novas tecnologias, é uma incógnita, né? Se a gente for pensar, por exemplo, num Apple Watch, que faz, né, como foi falado pela Renata, que faz o ECG, né, que é o eletrocardiograma, você vai ter que se certificar que é o mesmo usuário, né? Ou seja, a rastreabilidade de onde está sendo tomados os dados, né? Como que você vai garantir isso? Como você vai... Isso não está explicado em nenhum lugar, né? Então, existe várias coisas, várias demandas nascendo por conta disso, né? Eu abordei uma em específico, né? Como eu sou da área industrial, regulatória, então eu abordei uma questão que como outras N questões relacionadas a essas partes regulatórias, o público geral não sabe, porque isso fica por detrás das cortinas, né? Ou seja, o que acontece até eu chegar lá no hospital, né? Por exemplo, fraturei um fêmur, cheguei lá no hospital, colocaram uma haste e eu saí do hospital pós-cirúrgico, saí para fazer fisioterapia do hospital, então eu estou com uma haste lá, o que aconteceu até essa haste chegar, né? Quais são os dados que foram coletados, como que, né? Será que eu consigo ver depois se essa minha haste foi recolhida, ou se tem algum tipo de problema, como consigo acessar essas informações? Então, isso é um mercado desafiante, e agora, ainda mais por conta dessa evolução tecnológica, está havendo uma migração, né? E isso há muito tempo, das questões relacionadas a partes de papéis, né? Antigamente era tudo papel, agora para o software, né? A Marina até estava comentando aí a respeito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produto Controlado, né? Que é um sistema que a Anvisa tem, que pega todas as informações de quem toma medicamento controlado. Antigamente, até acho que 2006, 2005, era um livro negro que existia lá na farmácia, que é o fiscal da vigilância sanitária, quando ia inspecionar, ia ver lá, fazer o cálculo do estoque, do controlado, se está batendo com o que está no livro. Então, de repente, muda isso, né? E a agência, como eu falei para vocês, com poucos técnicos, tem que estar atenta a isso, só que assim, né? Já era difícil com o que existia. Aí você coloca essa complexidade, que até nós, do setor privado, né, temos condições de correr atrás, se capacitar, estudar, nós temos dificuldade. Imagina no Estado, né? Do jeito que a gente conhece o Estado, por mais que a Anvisa seja uma das melhores agências regulatórias e reconhecida mundialmente, né? Ela tem suas limitações. Então, esses desafios são complexos. Talvez, e aí eu acho que é uma questão que todos aqui falaram, que eu acho que é muito importante, talvez a solução tenha que vir daqui, né? Dessas discussões, desses debates, para ir até a agência reguladora, ou seja, for o próprio Ministério da Saúde, propor soluções para isso, né? Voltando para o que eu disse, também não alongando muito, porque todo mundo já fizeram boas explanações sobre esse assunto, né? Só voltar um pouquinho aqui para o que eu escrevi justamente sobre essa complexidade da rastreabilidade, né? Hoje, com essa questão da informatização e tudo, teve que haver uma definição da responsabilidade até onde vai essa rastreabilidade.
Antigamente, não existia, né? Não existia condições de se definir, não existia, porque era tudo papel, né? Condições de fazer com que essa rastreabilidade de um produto, por exemplo, a ASP moral, como eu falei para vocês, fosse capaz de ser enxergado pela vigilância sanitária, fragmentando essa responsabilidade. Ou seja, fulano de tal fica com a responsabilidade até tal ponto, a indústria até o comerciante até o hospital e o hospital para dentro de casa. Lembrando que a gente tem Santa Casas que nem estrutura, né? Infelizmente nem estrutura nós temos hoje em dia, né? Mas que fazem bons atendimentos e são muito importantes para o sistema de saúde, para o SUS que nós temos hoje, né? Então, com essa evolução tecnológica, né, nós temos condições de fazer isso. E agora, né, isso até então não existia essa conversa, mas agora está tendo que ter e está sendo obrigado, porque a LGPD deu luz para essa questão. Está havendo uma conversa entre o fornecedor, que é o comerciante, o hospital, que é o prestador de serviço que tem esse material, e o plano de saúde, porque tem que haver essa triangulação, né? Porque os dados estão lá no plano de saúde que faz o pagamento, e ele que tem o plano, e o fornecedor que fornece o material para o hospital. Antigamente existia uma outra forma, que era uma forma de, infelizmente, de exposição de dados pessoais, e que agora tem dado essa luz por conta da LGPD. Lembrando que, como todo mundo falou aqui, a questão de privacidade de dados de pacientes sempre existiu. Não é uma coisa inovadora, entendeu? Nós temos aqui mesmo, aqui em São Paulo, nós temos um Código de Proteção de Dados de Pacientes, né? Se eu não me engano, é de 99. Né? Nós temos a Constituição, nós temos o Código Civil, nós temos várias normas aqui. Mas precisou a LGPD vir aqui e falar assim, dados de saúde têm uma proteção com grande relevância, né? Então, considerando isso, né, aí eu já passando já a palavra para a Ana Lusa, esse é o grande desafio. Vão vir outros desafios, e eu acho que há necessidade de debate, sim, no setor privado, entre nós, né, que trabalhamos com essas questões diariamente, com a proposição para o Estado ou para as agências reguladoras de novas regulações, novas normas e novos entendimentos a respeito desse assunto, porque sem isso a gente fica nesse mar sem nebuloso, que é muito ruim para todos, né? Principalmente para nós, como eu sou paciente, como todos aqui somos propensos pacientes, né? Caso a gente sofra algum tipo de agravo de saúde, né? Muito obrigado. Muito bom, doutor Alexandre, muito bom que como reforça a necessidade de ter uma interlocução mais sólida por parte das autoridades sanitárias com a NPD, né? Assim como a Senacom, salvo engano, Senacom e outros órgãos, o CAD, salvo engano, porque é uma forma de auxiliar a NPD nessa interpretação dessas lacunas, como comentamos também desde o primeiro dia, né? O que é uso econômico, quais são as bases legais, uma melhor interpretação das bases legais, dispensa do consentimento, né? Nem tudo é tutela da saúde, falamos que existe uma banalização da tutela da saúde, e talvez um membro, mas isso talvez teria que mudar a própria LGPD, alterar a LGPD nesse sentido com um projeto de lei, mas tornar obrigatória, talvez no conselho diretor da NPD, o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, para auxiliar nessa interpretação e na formulação de políticas, uma política nacional de proteção de dados relacionada à área da saúde para uma correta interpretação que viabilize esse tráfego, que é tão importante, tão necessário, né? Eu adoro, estou adorando apresentar, gente. Vamos lá, que eu já recebi. A galera está muito contente aqui. Olha, Santana de Parnaíba, São Paulo, Limeira,
né? Mais gente do Rio Grande do Sul, Americana. Olha, é muito, muito, muito bacana. Eu só falando que quem quer saber a obra LGPD na Saúde, reforçando, LGPD na Saúde digital, que a editora é a editora Revista dos Tribunais. Ela já se encontra disponível para aquisição, ela é uma obra acadêmica, técnica, e quem tiver interesse, ela já se encontra disponível. Quero fazer aqui, pessoal, um agradecimento à nossa equipe do Educalibras, né? É uma iniciativa da OAB de viabilizar e garantir a acessibilidade desse evento para todas as pessoas poderem também aprender conosco. Então, muito obrigada, pessoal do Educalibras. O meu agradecimento especial à super eficiente equipe da comissão da OAB, Secretaria das Comissões. Meu muito obrigada por todo o apoio, por viabilizar esse evento tão importante. Quem simplesmente entra no Simpla, no YouTube, talvez não tenha de todo o trabalho que precede esse evento online para vocês. Então, fica aqui o meu registro da minha gratidão e da importância desse trabalho. Então, vamos lá, gente, temos muita pergunta. Eu vou começar aqui, eu acho que eu vou fazer assim, ó, Educalibras na pessoa da Sara, me registra aqui o doutor Solano, que é o presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, e está acompanhando o evento aqui conosco, o doutor Solano. Inclusive, o doutor Solano pediu para que eu relembrasse a todos que nós ainda temos mais 2 painéis essa semana. Amanhã nós temos um painel muito importante que vai abordar ataques cibernéticos e ferramentas técnicas e administrativas de segurança da informação. Comentamos na área da saúde, constantemente vítima de ataques cibernéticos, e por conta dessa insegurança jurídica que temos, e aumento de tráfego de dados no ambiente digital, vulnerável e penetrável contra ataques cibernéticos, por exemplo, os ataques cibernéticos sofridos pelo próprio Ministério da Saúde no final do ano passado, até agora sem nenhuma explicação, não sabemos se foi um ato criminoso, um ato político, não temos nenhuma noção no que deu, se tem Polícia Federal envolvida, mas, enfim, vamos lá, pessoal. Vamos para a primeira pergunta para os nossos palestrantes, e quem quiser, fica à vontade para responder. Aqui temos a pergunta, gente, do Marcelo Milanês Borges. Que pena que eu não sei de onde é o Marcelo Milanês. Se o Marcelo puder registrar de onde é no YouTube, depois fica gravado. O advogado que vai atuar com LGPD na saúde ou em qualquer outra área, será que tem conhecimento técnico da área médica, DTI e cibersegurança? Quem é que auxilia aqui? Porque tem muito advogado, gente, aqui também aprendendo, né? É um privilégio nós que somos da área da saúde digital, trabalhamos com saúde digital, poder compartilhar o nosso conhecimento técnico com nossos colegas do Brasil inteiro. Então, quem é que quer fazer essa resposta para o Marcelo Milanês? Posso responder, Ana? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá, Marina. Eu acho que, assim, para ser bastante honesta, tá? Existe um nível de conhecimento que um advogado não consegue ter, né? Nós somos advogados, nós não somos cientistas de dados. A questão é que você precisa saber conversar e alguns conceitos básicos você precisa, sim, compreender. Então, de alguma forma, é a obtenção de um novo vocabulário, né? A gente precisa também ser bastante realista com as próprias limitações técnicas que existem nos sistemas de fluxo de mapeamento de dados. Porque quando a gente pensa estritamente sobre a perspectiva jurídica, nem tudo é possível, né? E algumas coisas que são óbvias sobre a perspectiva jurídica, quando você vai conversar com cientistas de dados, com profissionais de TI, com desenvolvedores, elas são muito mais complexas, né? Então, a minha indicação precisa sim ter alguma aptidão para a obtenção de vocabulário, precisa saber conversar com essas pessoas, precisa ter uma boa equipe de consultoria, né? Então, eventualmente, se você for um advogado interno, você precisa saber como conversar
conversar com o seu head de segurança, dentro do seu comitê de cybersecurity. Eu acho bastante recomendado que o encarregado de dados, se for advogado, tenha uma equipe de consultoria técnica, né, para entender ali exatamente quais foram as questões embutidas, mas sem sair do seu papel, que é um papel de uma análise jurídica, né? Esse é o papel de fazer todas essas transformações, mas é bastante importante saber que um advogado que trabalha com tecnologia precisa entender de tecnologia. E existe uma premissa bastante ampla de conhecimento de informações que não necessariamente estão no nosso cotidiano. Não acho que se aprende na faculdade de Direito, vai aprender na prática, vai aprender com estudos, até porque as legislações elas são bastante específicas, né, quando se trata sobre isso. Se é verdade para segurança e para TI, é muito verdade para aspectos relacionados à medicina. Eu sou advogada que lida com direito sanitário, eu não sou uma farmacêutica, eu não sou um médico, né? Eu sou um advogado que lida com direito à saúde. O vocabulário, algumas premissas do setor faz parte do nosso cotidiano conhecer. Listas da Anvisa, por exemplo, que acho que o Alexandre citou, eu posso não saber exatamente como é que o princípio ativo atua, mas eu preciso ter o conhecimento do que é um princípio ativo, do que é uma denominação comum brasileira, do que é um genérico. E aí, de novo, eu sou super entusiasta da área, acho que é um conhecimento super interdisciplinar, é super interessante, e incentivo aos colegas que atuem na área de saúde digital, e estamos precisando, né, Rê? Eu acho que a Renata também quer comentar e tecer considerações. Sim, eu acho que foi perfeito Eu só peço que seja rápido, pessoal, porque nós temos muitas perguntas, são mais de 350 advogados no Brasil inteiro conectados. Eu acho que só o meu comentário é que a Marina foi perfeita no ponto que no ponto que ela trouxe, que não é exatamente talvez o conhecimento, e sim a linguagem, né? Você saber falar a mesma língua. Acho que uma das coisas mais legais da saúde, né, do setor de saúde em geral, é que é um setor muito multidisciplinar, é muito receptivo para quem é de fora do setor. Então, a gente tem hoje muita gente de tecnologia que não necessariamente veio da saúde, trabalhava em outras áreas, com o jurídico a mesma coisa, com economia a mesma coisa. Então, acho que a saúde ela acaba sendo muito receptiva para trabalhar muitas mãos, né? E dando um depoimento pessoal aqui, um negócio que funcionou muito para mim, que me abriu os olhos e que me fez entender o sistema de uma forma muito específica e que eu realmente acredito que me ajuda no meu dia a dia, né, tanto acadêmico quanto profissional, é ter saído do direito e ter ido para a saúde pública, né? Porque lá você tem uma liberdade muito maior e você de fato aprende conceitos que talvez não sejam os conceitos técnicos de uma faculdade de medicina ou alguma coisa assim, mas eu acho que te ajuda a entender o sistema, como é que o profissional de saúde pensa, como é que são os incentivos em saúde, como que a gente protege o paciente do que ele precisa efetivamente ser protegido, como é que a gente garante a autonomia do paciente quando ele consegue ter essa autonomia. Então, minha sugestão aí para quem perguntou fica de eventualmente buscar outras áreas, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado que seja fora do direito. Muito bem, cavalheiros, algum comentário a respeito? Eu tenho um. Vai, Alexandre ou André, não sei quem é que quer falar. Alexandre. Só um comentário só. Eu não sei se tem ainda no mestrado, mas eu fiz aula obrigatória de epidemiologia. Então, para quem é do direito, isso é bem interessante. É uma minha experiência pessoal que trabalho com desenvolvimento de softwares e produtos de telemedicina, e sendo advogada, como bem comentou a doutora Marina e como comentaram a doutora Marina e a doutora Renata, eu não tinha muita noção de como da saúde digital, dados pessoais trafegam, né? Porque nós temos isso com relação à cibersegurança, talvez, da pergunta do nosso colega. Parece fácil pensar que dados trafegam por um envio, né? Então, é um envio automático, seja um Excel, como esses dados eles trafegam, ao trabalhar como tema, por ser advogada corporativa, enfim, e eu precisei ter muita interação com o pessoal de produtos, pessoal da tecnologia da informação, pessoal de segurança da informação,
para entender como é que acontece esse tráfego real para poder montar, por exemplo, umas páginas, um aplicativo. Né? E isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, que o tráfego, muitas vezes, ele acontece simultaneamente, por integrações de softwares, né? Que são os APIs, e outras plataformas como tagueamento, cookies, né? Então, acho que talvez o Dr. Solano amanhã vá falar sobre isso, né? Até que ponto esses dados coletados a partir de cookies podem ser também dados de saúde. Será que o paciente, o fato dele ter agendado uma consulta já é um dado de saúde? Né? Será que eu posso já traçar algum perfil comportamental nesse sentido? E eu acho que na minha experiência própria, essa visão, conversando, precisando ter uma abordagem, me ajudou muito na minha formação em saúde digital, para entender como acontece esse tráfego simultâneo de dados. Então, não é que uma pessoa, são vários operadores de dados, conforme a LGPD, ou co-controladores que recebem simultaneamente aquele dado em determinado produto. Isso me ajudou muito, e que implica em ferramentas de segurança da informação, em privacy by design, né? Vamos ver quem é que eu vou selecionar agora. Olha, pergunta referente ao aprendizado da máquina, Marcelo Milanês Borges. O correto não seria esses dados serem anonimizados e apresentados a uma junta técnica para averiguação antes de colocá-los em uso? E já tornou a coisa demorada aqui, Marcelo. Quem é que se anima a responder aqui para o Marcelo sobre a necessidade de uma junta técnica para averiguação, talvez até o que é um dado anonimizado, que é utilizado para uma segunda aplicação, enfim. Quem se anima aí a ajudar o Marcelo e o público? Posso começar a esboçar uma resposta e, de repente, o restante do pessoal complementa? Vai lá, André. Eu acho que essa sugestão ela é interessante, né, de anonimizar, ou melhor, ela é necessária. A questão com a aprendizagem de máquina volto no ponto da rastreabilidade, né? Eu chego num momento em que eu não consigo mais eu não consigo mais compreender o resultado, ou pior, com mínimo subsídio, mínimo subsídio, a depender do nível de sofisticação da tecnologia, eu consigo desanonimizar o dado. Então, o problema é que quanto melhor a tecnologia que você usa, mais difícil esse processo de anonimização. Então, um dado que hoje pode ser considerado anônimo, daqui a 10 anos, quando eu tiver mais dados disponíveis, uma tecnologia mais sofisticada disponível, ele pode ser possível que eu consiga identificar o usuário desse dado. Assim, eu acho que é uma perspectiva interessante, avaliar, enfim, a partir de uma junta técnica, mas tem esse desafio de que, a rigor, qualquer dado, o dado ser anônimo ou não depende do nível da tecnologia que está sendo empregada na análise. Eu acho que isso é uma ponderação que eu faria. Aí eu não sei se alguém gostaria de complementar. Alexandre, Renata, Marina. Vamos, então, para a pergunta da doutora Ana Lúcia Marques. Ai, que pena que eu não sei. Ana Lúcia, se tu ainda estiveres online, por gentileza, diz a cidade de onde tu é, para eu poder mencionar aqui, que eu estou adorando isso. E como fica a privacidade de dados quanto aos fornecedores de sistemas utilizados pelos importadores e fornecedores de próteses? Muito importante esta pergunta, Ana Lúcia, muito importante, porque realmente implica em tráfego de dados que são necessários até mesmo para a própria confecção ou fabricação daquela prótese adequada para aquele paciente que precisa, né? Então, existe uma justificativa para esse compartilhamento e para acesso a essa informação. Vamos lá, quem é que se anima? Eu vou até repetir. E como fica a privacidade de dados quanto aos fornecedores de sistemas utilizados pelos importadores e fornecedores de próteses? Talvez a resposta pode ser numa
numa linha dentro de agente de tratamento, quem são, né? Porque esses fornecedores, eles são operadores ou eles são controladores? Né, que eu acho que isso aí já equaciona um pouco o nível de responsabilidades dentro desse ecossistema. Na minha visão, são operadores, e aí já daria para evitar um uso com uma finalidade distinta e já traria uma segurança melhor. Vamos ler o que falou, né? Então, isso daí foi justamente o que eu abordei no artigo. É o seguinte, houve essa discussão. Quando veio a LGPD, houve essa discussão, porque, na verdade, o que acontecia? Isso tudo ficava na mão do distribuidor, né? Do importador, fabricante, distribuidor, né? Ele tinha que fazer isso por quê? Porque, às vezes, a Anvisa chegava para ele e falava assim, olha, eu preciso recolher o tal produto seu porque está dando problema. Então, ele tinha que dar todas as informações para a Anvisa e ele não, muitas das vezes, ele não conseguia contar com o hospital, com o plano, porque, de novo, quando a gente conversou, eu já estava falando de Santa Casa, são estruturas que não são informatizadas, né? Então é bem complexo, né? De qualquer forma, o que aconteceu, né? Quando veio a LGPD, houve uma discussão entre as associações nacionais de importadores, distribuidores e esses grupos, né, grandes grupos, e foi se estabelecido o seguinte, que a responsabilidade do rastreamento do material se dá até a venda para o hospital. Isso sem ter nenhum tipo de informação de paciente. Então, o produto vai ter um número tal, um número X, um código, né? Isso vai ser comercializado e lá dentro esse código vai ser atrelado ao nome de uma pessoa, mas aí já vai estar dentro do hospital e o hospital e o plano de saúde vai ter essa informação. É claro que isso foi a idealização da solução, né? E não quer dizer que em todo lugar está sendo praticado isso, mas essa foi a melhor maneira que se utilizou para que isso ocorra. Então, não existe, em tese, hoje, o trânsito de informações de pacientes fora do hospital, né? Fora do prestador de serviço de saúde. Está sempre dentro. Existe uma exceção, que aí eu preciso falar, né? Das próteses customizadas, né? Então, tem alguns tipos de próteses que são fabricadas sob medida, né? Cranianas, tem algumas próteses que são assim. Raras as exceções, mas essas aí é como se fosse um medicamento manipulado, né, que é o outro problema. Vai aí, quando fabrica, já vem com o nome, com os dados todos do aí, nesse caso, o fabricante tem que ter e cumprir com todas as normas de LGPD na área da saúde. Para ele, cria essa complexidade, né? Não sei se respondi, acho que é isso. Nessa jornada, Alexandre, o paciente, ele em algum momento consente com esse compartilhamento de dados com o fabricante ou fornecedor, ou haveria aplicável alguma base legal que justifique a dispensa do consentimento nesse momento, lembrando que o consentimento ele deveria, à luz da LGPD, eu estou só problematizando, deveria ser expresso, inequívoco, ou no teu entendimento, nessas situações, poderia ser tutela da saúde, exercício regular de direito, qual poderia ser a base legal nesse sentido, e se no teu entendimento esse fabricante ele é um operador, né? Ele não pode utilizar aqueles dados para outras coisas, ele tem obrigação de utilizar só para aquela finalidade, podendo depois até excluir ou eliminar a finalidade a pedido, talvez do próprio titular de dados, ou se tem que armazenar por obrigação regular, legal ou regulatória. Não sei se eu problematizei muito. Não, é exatamente isso, né? Por isso que houve essa discussão e houve o entendimento de não deter mais os dados dessas pessoas, né? Porque aí você teria que ter toda essa complexidade, garantir tudo isso, e nós estamos falando de produtos de validade indeterminada, porque quando você coloca uma placa, uma haste na perna, você não tira mais, né? Existe a questão assim, retirar, existe a possibilidade de retirar? Existe. Só que não se retira, porque você vai fazer uma nova cirurgia, mais risco para o paciente. Então, ele teria que guardar esse dado né, até a expectativa de vida do paciente. Então, se optou a não ter isso.
Nesses casos em que a customização do DMI, né, do dispositivo médico implantável, aí sim, aí nós temos que entrar dentro de toda essa complexidade e aí teria que ter essa informação de consentimento. Lembrando, é só um ponto importante, a falta, né, esse rompimento do dado criou uma nova complexidade para o setor, que é o quê? A parte de cobrança. Então, hoje, tem que ter um código geral de fornecimento para o plano conseguir autorizar o pagamento. Então, isso não é uma coisa simples e não dá para garantir que esteja sendo executado da forma que eu estou falando para vocês. Perfeitamente. Então, pessoal, estamos chegando ao final do terceiro dia de evento LGPD na Saúde Digital, oferecido pela Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, presidida pelo Dr. Solano de Camargo, muito bem organizada pela secretaria da comissão, né, nossas queridas Danila, né, e outras que eu não lembro o nome agora, e também agradecer aqui as meninas da tradução, de Educalibras, muito obrigada, né, pelo excelente trabalho de inclusão que vocês fazem, muito obrigada por esse trabalho, e convido a todos a acompanharem amanhã o nosso quarto dia. Amanhã vai ser um tema quente também, cada dia está esse seminário incrível. Amanhã nós vamos falar sobre ataques cibernéticos com o Dr. Solano de Camargo e a doutora Raquel Santoro vão falar sobre ataques cibernéticos, questão criminal envolvida. Então, eu estou muito ansiosa por esse painel amanhã, e sexta-feira vamos finalizar o evento com uma temática mais abordada para o paciente em si, e como consumidor, como vulnerável, né, e alguns pontos mais sociais, digamos assim, relacionados a essa pessoa tantas vezes vulnerável, iniciando pela vulnerabilidade humana, e é um doente querendo um serviço de saúde. Então, agradeço aqui, muito obrigada aos nossos ouvintes, nossos colegas do Brasil inteiro. Eu amei essa mesa, agradeço os palestrantes, ao doutor Solano acompanhando e auxiliando, a comissão, muito obrigada, uma boa noite a todos e até amanhã, a todos e a todas. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigada, Educalibras, todo mundo que participou aqui hoje pelas perguntas também e pelo painel. Parabéns, Ana Lusa. Obrigada. Obrigado, pessoal. Parabéns. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite Boa e até noite. amanhã.